Olá, eu sou a professora Anne da Encarnação e vamos dar continuidade ao nosso estudo de medidas de área. Já vimos aí, já estudamos como encontrar a área do quadrado e do retângulo e hoje nós vamos compreender como é que encontramos a área do paralelogramo e do triângulo, certo? Então vamos lá. Lembra que eu falei que quando a gente trata de área, de medidas já específicas como quadrado, como retângulo, já existe uma fórmula definida? Então, eu já trago para vocês a fórmula para encontrar a área de cada uma dessas figuras, tá? Então, vamos lá para a área do paralelogramo. A área do paralelogramo é igual à área do retângulo. Para você encontrar a área do retângulo, você você tem a seguinte fórmula: área é igual a base vezes a altura. Mas como assim, professora? Observe o paralelogramo ao lado. Ele é um retângulo inclinado, angulado, mas ele possui as mesmas características de um retângulo. A diferença é que ele não possui os ângulos retos aqui, ó, na base, e sim ângulos agudos, certo? Então, como é que você vai determinar a altura desse paralelogramo? Porque quando a gente estava tratando lá de quadrado e de retângulo, para encontrar a altura, sempre tínhamos lados perpendiculares. O que são lados aí perpendiculares? Eles formam um ângulo reto entre si. Então, para você encontrar a altura do paralelogramo, você marca um tracejado reto, formando assim um tracejado junto com a base, um ângulo reto. Então, a altura é justamente isso aqui, ó, esse tracejado. Sua altura nunca será o lado inclinado, porque o lado inclinado, ele é maior do que a altura, justamente por ele ser mais extenso, tá? Então, a área do paralelogramo aí você vai encontrar pela base, a medida de um lado, vezes a altura desse paralelogramo. Vamos a um exemplo? Então, vamos calcular a área do paralelogramo abaixo. Observe aí, tem a medida de todas as áreas. E observe que esse lado aqui é 20 metros, esse aqui 15 metros, 20 metros, porque é paralelo e o mesmo tamanho, e 15 metros. Mas observe que a altura do paralelogramo é dada por esse tracejado e esse lado. Por quê? Porque ele forma um ângulo reto. O encontro entre esses lados forma um ângulo reto. É o ponto principal para você determinar a sua altura ou largura. Lembra que eu falei que, a depender do problema, vai ser dado largura ou altura? Então, nesse caso aqui, é a altura do paralelogramo, certo? Então, nós temos a base. Qual é o valor da base? A fórmula da área do paralelogramo é área igual a base vezes a altura. Então, qual o comprimento da base? O comprimento da base é igual a 20 metros, não é isso? E qual é a altura? A altura é justamente o tracejado e o lado que formam o ângulo reto. Não pode ser o plano inclinado, porque ele é mais extenso. Observe, inclusive, que a medida dele é maior, certo? Então, vai ser sempre o tracejado que forma o ângulo reto. Então, vezes 8. E basta agora realizar a operação da multiplicação. 20 vezes 8 é igual a 160. Mas 160 o quê? Metros, porque é a medida que está sendo dada no paralelogramo. Metros quadrado. Por que quadrado? Porque nós estamos lidando com área, que envolve duas grandezas, que é o comprimento e a altura ou largura, ok? Vamos agora conhecer simples, não é? A área do paralelogramo, semelhante à mesma fórmula utilizada para encontrar a área do retângulo. Vamos agora aprender a entender a área do triângulo. A área do triângulo é dada pela seguinte fórmula: base vezes altura dividido por 2. Mas por quê? Observe que, tirando essa divisão aqui por 2, é igual à área do paralelogramo, é igual à área do retângulo. Então, por que ele é dividido por 2? Porque se a gente botar, presta atenção aqui, nós temos um paralelogramo aqui, certo? Se a gente marcar uma linha, deixa eu marcar para vocês. Uma linha de uma extremidade à outra aqui. Observe que nós temos o quê? Dois triângulos. Nós temos um triângulo aqui e nós temos um triângulo aqui. Por isso que a área do triângulo é a área do paralelogramo dividido por 2, porque você está lidando, você está encontrando
metade de um paralelogramo. Conseguiu compreender a origem da fórmula do triângulo? Então, vamos entender, beleza? Então, trouxe aí um triângulo para vocês visualizarem onde é que vocês encontram essas grandezas. A base é a base do triângulo aqui, certo? E a altura, observe que os lados desse triângulo formam ângulos agudos. Então, o que você precisa fazer para você encontrar a altura? Você marca um tracejado do meio até a base, forma aí um ângulo reto, porque esse tracejado é o que demarca a altura do seu triângulo, certo? A altura ou largura precisa ser determinada por um encontro de lados que tenha um ângulo reto. Esse é o ponto principal, viu, galera? Não esquece disso aí, não. Vamos lá. Então, tomando como base, vamos aí calcular a área do triângulo abaixo. Observe que aqui já tem um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Ele possui aí um ângulo reto no encontro dos seus lados. Então, você não vai precisar marcar esse tracejado, certo? Então, qual é a fórmula? Qual é a fórmula do triângulo? A fórmula do triângulo é área é igual a base vezes altura dividido por 2. Qual é a base desse triângulo? 5, não é isso? E qual é a altura desse triângulo? 6, exatamente. Dividido por 2. Vou trazer pra cá, ó, pra todo mundo conseguir visualizar melhor. Então, o primeiro passo aqui é a gente multiplicar, resolver essa operação aqui. Então, 5 vezes 6 é igual a quanto? 30, exatamente. Estão feras. Dividido por 2. Lembre-se que fração é uma divisão. Então, 30 dividido por 2 é igual a quanto? 15. Mas 15 o quê? Não adianta você colocar somente o valor numérico. Você precisa colocar a grandeza, a unidade de medida desse número. Então, 15 o quê? 15 metros quadrados, porque estamos lidando com área, com duas grandezas, comprimento e altura, beleza? E assim a gente conseguiu identificar a fórmula para encontrar a área do paralelogramo, que é igual ao retângulo, e conseguimos aí conhecer e aprender a fórmula do triângulo, que é metade de um paralelogramo. Vamos praticar mais um pouco, certo? Então, vamos aí para esse seguinte problema. Um paralelogramo, já vamos aqui desenhar, vamos visualizar o nosso paralelogramo. Faça o seu esquema, é importante para você conseguir visualizar o que se pede. Então, vamos lá, um paralelogramo tem 24 centímetros de base. E onde é que está a base do nosso paralelogramo? Aqui, não é isso? Aqui está a nossa base, então, tem 24 centímetros de base. E sua altura corresponde a 2/3 da base. Opa, professora, o que é isso? Então, vamos lá, vamos primeiro identificar onde é que fica a altura desse paralelogramo. Não pode ser esse aqui, porque ele forma um ângulo agudo. Então, a gente precisa marcar aqui um tracejado, ó, que forma um ângulo reto com a base, e aqui é a altura. Mas observe que o problema pede para você encontrar a altura. Tá observando? Porque tá dizendo que a sua altura corresponde a 2/3 da base. Então, nós precisamos encontrar primeiro a altura para determinar a área desse paralelogramo. Mas como é que você vai encontrar a altura? Quanto é a altura? 2/3 de quanto? 2/3 de 24, porque 2/3 da base, a gente precisa saber qual é o valor da base que tá dando no problema. 24, não é mesmo? Então, 2/3 de 24. Simples isso aqui, não é? Já estamos estudando isso há um tempo. Então, repetimos a nossa fração, 2/3, trocamos o dia pelo sinal da multiplicação e repetimos aqui o nosso segundo termo. Então, multiplicação de fração, a gente vai ver se a gente já consegue fazer o cancelamento, não é mesmo? E podemos simplificar o 3 e o 24 pelo próprio 3. Então, 3 dividido por 3 vai ficar 1. E 24 dividido por 3 vai ficar 8, não é isso? Então, vamos reescrever a nossa fração bem organizada. Então, vamos lá, vai ficar 2
vezes 8. 2 vezes 8 é igual a 16 centímetros. Significa, então, que 2/3 da base é igual a 16 centímetros. Isso vale o quê? A nossa altura. Então, encontramos aqui a nossa altura. Observe agora que nós temos a base e temos a altura. Podemos, então, encontrar a área do paralelogramo? Sim, porque já encontramos as duas grandezas. Então, a área do paralelogramo, qual é a fórmula da área do paralelogramo? A área é igual a base vezes altura. Basta agora substituir. Qual é a base? 24. E qual é a altura? 16. Basta realizar a operação. 24 vezes 16 é igual a 384 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque tanto a base quanto a altura é dada em centímetros quadrados, porque estamos lidando com duas grandezas, ok? Vamos aí para a nossa segunda questão. Estão conseguindo entender? Basta aplicar a fórmula. Vamos lá. Uma igreja possui um vitral triangular. Opa, triangular vem de quê? Triângulo. Não é isso? Vamos aqui já colocar a nossa figura, ó, pra gente conseguir visualizar, ok? Cuja base tem 4 metros. Então, onde é que está a base do triângulo? Aqui embaixo, ó. 4 metros de base. E a altura de 70 centímetros. Bom, observe que aqui ângulo agudo e ângulo agudo. Onde está a nossa altura? Precisamos marcar aqui, ó, do ponto alto, um tracejado até a nossa base e encontrar o nosso ângulo reto. Então, a altura corresponde a isso aqui, ó. Então, a altura é igual a 70 centímetros. Calcule sua área em centímetros quadrados. Beleza, vamos analisar então. Nós temos a base em metro e temos a base em centímetro. Eu posso já calcular a nossa área? Não, você não pode calcular unidades diferentes, unidades de medidas diferentes. Primeiro, você precisa transformar. Então, vamos lá. Tá pedindo em quê? Centímetros quadrados. Então, nós vamos transformar 70 centímetros, 4 metros para centímetro. 4 metros corresponde a 400 centímetros. Pronto, agora nós temos a nossa base transformada para 400 centímetros. E basta agora você aplicar a fórmula. Qual é a fórmula aí do triângulo? Vamos lá? Área é igual a base vezes altura dividido por 2. Por quê? Porque o triângulo é metade de um paralelogramo, certo? Então, basta a gente substituir. Qual é a nossa base desse nosso vitral? 400 centímetros, porque transformamos metros para centímetros. O problema pede, ó, a área em centímetro quadrado, tá? Então, vamos lá. Então, 400 centímetros. E qual é a altura do nosso triângulo? 70 centímetros. 70 centímetros dividido por 2. Observe que eu peguei os valores e substituí na fórmula. Vamos agora realizar a nossa operação. 400 vezes 70 é igual a 28.000 dividido por 2. Lembre-se que fração é uma divisão, certo? Então, 28.000 dividido por 2 é igual a 14.000. Agora, 14.000, o quê? A medida está em que? Centímetro. Centímetro quadrado, porque estamos buscando, encontrando a área e trabalhando com duas grandezas, ok? E é dessa forma que encontramos tanto a área do paralelogramo, tanto a área do triângulo, de modo aplicável, utilizando outros conhecimentos com transformação de medidas e também aqui envolvendo fração. Então, bons estudos. Tchau, tchau.